Olá, bem-vindo ao episódio 3 da websérie Sono e Constelação Familiar. O episódio 3 é sobre a relação com os pais e a sua relação com o sono. Para entender os aspectos que podem afetar a sua dificuldade de dormir, o que eu destaco nesse episódio é como está a relação com os seus pais hoje. Pode ser que hoje esteja bem. Às vezes está bem porque você se adaptou e esse adaptar não foi feito com base na aceitação, mas com base na adaptação, ou seja, na não aceitação de você por completo. Vou explicar. Então, pode acontecer de seus pais terem expectativas sobre como você devia ser. E por amor a eles, por entender, por pensar neles como certos, você acabou abrindo mão de uma parte de você. Por exemplo, os seus pais gostariam que você fosse comportado de uma certa maneira e você tinha também uma postura rebelde. Pode ser que você abra mão da sua rebeldia natural, que é a autenticidade, para ter uma boa relação. Então, essa é uma forma de adaptação onde você deixou de lado uma parte sua. Então, você pode ter uma boa relação com seus pais, mas de alguma maneira dentro de você a relação ainda não vai bem completamente, porque o bem-estar depende da aceitação de quem você é por completo, assim como da aceitação dos seus pais do jeito que eles são. Nesse sentido, então, é importante olhar para a relação com os pais, considerando a infância. Em que sentido? Como você se sentiu em relação aos seus pais na infância, em termos de apoio? Você sentia que recebia o apoio emocional de que você precisava? Ou você, ao contrário, sentia que tinha que dar apoio aos seus pais? Ou que não podia dar trabalho para eles, porque eles já tinham muitos problemas e você tinha que se virar sozinho, por exemplo? Nesse sentido, se você se sente na postura de dar apoio aos seus pais, ou seja, de cuidar deles, naturalmente você acaba se cobrando algo que está além do seu alcance. Por quê? Porque uma das ordens do amor, ou seja, um dos princípios sistêmicos da constelação familiar é a hierarquia ou precedência, que diz os pais são grandes, os filhos são pequenos, ou seja, o lugar de pai ou mãe é grande, o lugar de filho ou filha é pequeno. Nesse sentido, os pais são certos do jeito que eles são e precisam ter esse lugar, que considerando também a ordem do amor dar e receber, significa os pais dão um apoio, os filhos recebem apoio. Como os filhos retribuem aos pais dando apoio de volta? Na verdade, nada impede que os filhos deem apoio aos pais, desde que esse dar apoio seja a partir da posição de filhos, ou seja, reconhecendo essas limitações. Se os filhos deixam de ser plenamente quem são, para atender a expectativa dos pais, de alguma forma, esse dar e receber não está sendo observado, e nem a hierarquia. Por quê? Se os filhos se sentem responsáveis pelos pais, está subentendido de que os pais não são suficientes, não são independentes ou capazes de lidar consigo mesmos de forma autônoma, e os filhos se sentem na obrigação de cuidar dos pais. Isso é uma inversão que traz mal-estar. Isso que eu estou apresentando é algo que se observa numa constelação familiar. Quando os filhos estão cuidando dos pais, invertendo a posição, ou seja, cuidam como se fossem pais dos pais, isso gera um mal-estar nas relações. Não só entre pais e filhos, mas na relação deles, pais e filhos, com os demais e com a vida. Então, quando você observa se colocando como pequeno em relação aos seus pais e confiando de que eles sabem o que é melhor para eles, se eles criam dificuldades para eles mesmos, é uma escolha deles e aí eles respondem, eles vão ter a responsabilidade pela dificuldade que eles criam. Mas, quando você se sente responsável por eles, você se cobra. E aí eu conecto com a dificuldade de dormir. Se você se cobra muito, se você tem muita exigência com você, a forma de a exigência se manifestar é através da necessidade de controlar tudo. Então você acaba pensando o tempo todo para antecipar todos os problemas
e você pode não se sentir bom o suficiente. E essa preocupação, esse pensar demais, deixa a sua mente muito ativa. Na hora de dormir, não fica tão fácil desacelerar a mente, por conta de passar o dia inteiro preocupado com tudo à sua volta, se sentindo responsável por tudo e por todos. De onde vem esse sentir-se responsável por tudo e por todos? Da relação com os pais. Se você se sente que tem que cuidar dos pais, é provável que você também cuida dos outros e não cuida de você. Então, o grande problema de cuidar dos outros é não cuidar de si. Então você teria que parar de cuidar dos outros? Não, você apenas tem que incluir você dentre os outros. Pensa que você precisa cuidar da sua criança interior. Você precisa cuidar das suas emoções. Quando você leva esse olhar para quem você é, ou seja, para o seu eu emocional, a gente é por completo, pensamento e sentimento. Se você prioriza os pensamentos, porque aparentemente isso está mais no controle, as emoções, de alguma forma, são autônomas, você sente as emoções. É menos provável que você controle o que você sente, a gente apenas sente. Você, claro, pode estimular um estado emocional. Por exemplo, se você quer sentir raiva de alguém, basta você pensar nos motivos para ter raiva, ou seja, você leva a atenção para os motivos para ter raiva, você sente raiva. Quando você quer gostar de alguém, basta você pensar nas coisas boas, naquilo que você recebeu, um olhar com admiração. Nem sempre isso está consciente, nem sempre é fácil perceber que você, de alguma forma, escolhe tanto o gostar de alguém quanto o não gostar de alguém. Eu vou dar um exemplo. Se você pensar em alguém que você, em algum momento, teve uma dificuldade de relação, depois resolveu isso e viraram amigos, por exemplo. É um exemplo de que você, de alguma forma, afetou as suas emoções. Porque no momento as emoções indicavam afastamento, porque havia incômodo, raiva. Depois houve uma compreensão, identificou semelhanças e surgiu uma relação positiva. Qual a importância de compreender isso? Que a forma como você lida com você mesmo, com os seus pais e com os demais vai definir o seu bem-estar no seu dia. Se você passa o dia querendo controlar tudo, preocupado com tudo, se sentindo responsável por tudo, é provável que você não se permita relaxar. É provável que na hora de dormir você demore a dormir, que você tenha dificuldade de simplesmente se entregar e parar de controlar. Porque quando você está dormindo é quando você não está controlando. Então, para mudar essa relação com o sono, quando você toma consciência de que você controla tudo, que você pensa o tempo todo, o caminho então é perceber que você precisa se permitir receber cuidado. Então, compreender que a necessidade de controlar tudo impede que você durma com facilidade. Isso leva a você perceber que você está cuidando ou tem a tendência de querer cuidar de todo mundo, cuidar dos seus pais, colocar os outros em primeiro lugar e você se sente responsável por tudo. A mudança vem então de você escolher cuidar de você se incluir dentre os outros dos quais você cuida. Sendo assim, você se coloca em primeiro lugar para você e passa a cuidar das suas emoções. Esse autocuidado é um cuidar da sua criança interior, cuidar do seu lado feminino, ou seja, dar atenção, dar escuta para a sua criança interior, para o seu lado feminino, que significa também ser para si o pai e a mãe que você gostaria de ter tido. O olhar então pode ser exatamente esse, você se perguntar agora, como é o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Numa escala de 0 a 10, quanto você é para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? E a última pergunta é, o que você pode começar a fazer por você agora para ser mais para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Você pode pausar o vídeo e anotar as respostas a essas perguntas.
E essa última pergunta que eu fiz, você pode pensar assim, a escala de 0 a 10, que define 10 como o seu pai e a sua mãe ideal, quanto você está nessa escala? Por exemplo, vamos supor que você esteja no 6. Então, a última pergunta fica, o que se você fizer a partir de agora te leva para o 7 na escala de cuidar de si, de ser para si o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Por exemplo, se você queria mais escuta emocional, mais apoio, mais amizade, então o quanto você se escuta emocionalmente, o quanto você se apoia e o quanto você tem uma relação de amizade com você. Quando você identifica esses aspectos, fica mais fácil de você mudar a relação. Então, essas 3 perguntas ajudam você a identificar o que você pode fazer por você a partir de agora para melhorar a sua relação com os seus pais, com você e, por consequência, com o sono, de forma a diminuir a necessidade de controlar, aumentar a confiança e se permitir relaxar. Quando você confia, você precisa controlar menos. Você simplesmente confia que as coisas vão ser como tiver que ser. E eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar como exercício, então, essas 3 perguntas, essa reflexão, onde você anota como é o pai e a mãe que você gostaria de ter tido, quanto de 0 a 10, sendo 10 esse ideal de pai e mãe, quanto de 0 a 10 você é para você, o pai e a mãe que você gostaria de ter tido, e por último, o que você pode fazer hoje para ser mais para você, o pai e a mãe que você gostaria de ter tido. Quando você identifica isso e escolhe agir no sentido de cuidar de você, cuidar da sua criança interior, ser para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido, naturalmente você sente um maior bem-estar, mais autoconfiança, mais autoestima, e aí você tem uma necessidade menor de controlar as situações e as pessoas. Então você se permite relaxar e se torna mais fácil dormir, que é uma forma de relaxar. Então, como foi para você o que eu apresentei? Fez sentido? Se você gostou, deixa um comentário abaixo do vídeo e clica no curtir se você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que esse vídeo vai ser útil. Bom, então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio, o episódio 4. Tchau.